Fala pessoal, tô de volta e olha, o vídeo agora é para trazer repercussões sobre o que a gente trazia ontem de informação, depois da declaração do Léo Ortiz, e hoje já repercutindo porque tivemos também o Marcos Braz, né, dando entrevista coletiva ontem e falando sobre a negociação. E daí o fato de hoje é que teria aí surgido a informação que, pelo lado do Bragantino, as negociações já estariam finalizadas, né? E ponto final nessa história. Será que é bem assim? Eu vou explicar aqui para vocês nesse vídeo. Antes eu peço, se vocês ainda não se inscreveram aqui no canal, se inscrevam, compartilhem, dê likes, ativem o sininho para receber as nossas notificações e ficar sempre acompanhando aqui todos os vídeos, tudo que a gente tem colocado e acompanhado no mundo do esporte, tá bom? Salve, salve, minha gente, tudo bem? Olha, tô de volta porque a gente vai atualizar de novo essa situação Flamengo, Red Bull Bragantino, Léo Ortiz, porque ontem eu falava do vídeo, a declaração do Léo Ortiz no sábado, dizendo que gostaria de jogar no Flamengo, mas que o negócio agora estava com o empresário, com a irmã dele, que cuida da carreira, que tem que ser bom para todas as partes e tudo mais. E daí depois teve a entrevista do Marcos Braz, né, na apresentação do Vinha, falando que é um negócio difícil, mas que o Flamengo estava tentando, que o Red Bull Bragantino teria que diminuir um pouco o valor, o Flamengo de repente aumentar um pouquinho para tentar todo o negócio. E agora hoje a informação que da parte do Red Bull Bragantino, né, já não teria mais negociação aí, o Bragantino estava dando por encerrado essa situação. O que acontece? Primeiro é que já há uma semana o próprio Pedro Caixinha, quando o repórter Léo Naja da Rádio Futebol Total perguntou para ele se ele imaginava o Red Bull sem o Léo Ortiz, ele disse que não pensava nisso e que para ele já era um assunto encerrado. Então, para a comissão técnica do Red Bull Bragantino, né, na cabeça de Pedro Caixinha, na comissão técnica, eles entendem que o Léo Ortiz, né, continuaria aí jogando pelo Red Bull Bragantino. E essa questão de valores, é só vocês pegarem vídeos anteriores aqui no meu canal, até do ano passado. Eu sempre disse que o Red Bull Bragantino não iria diminuir valores com relação à negociação do jogador Léo Ortiz. Por que isso? Primeiro, porque o Red Bull Bragantino nunca pensou em vender o Léo Ortiz, ainda mais dentro do futebol nacional. É o seu capitão, é jogador importante e tudo mais. E para ter o negócio, teria que ser dentro dos valores que o Red Bull Bragantino sempre sinalizou, né? Houve divergências aí porque o empresário do jogador teria passado um valor diferente ao Flamengo. E o Flamengo entendeu que, dentre aqueles valores, entre 5 e 6 milhões de euros, poderia contratar o jogador, o que não era verdadeiro. Agora, não sei se houve menosprezo por parte da diretoria do Flamengo, achar que poderia, né, tirar do Red Bull Bragantino o seu capitão, um dos seus principais jogadores, pela quantia que o Flamengo entendia ser a quantia justa, né? E isso não aconteceu e não acontecerá. Então, o que vai, né, rolar aí nos próximos dias? O Léo Ortiz hoje está na Colômbia, joga Libertadores, Red Bull estreia contra o Águilas Douradas e vai continuar jogando. Agora, né, a situação está com o Flamengo, que tem sim até o dia 7 de março, data da janela, para definir isso daí. O Red Bull Bragantino, ao sinalizar que o assunto está encerrado, significa o quê? Mais uma vez, reforçar que não adianta o Flamengo imaginar que vai diminuir valores, isso, aquilo, que isso não vai acontecer. Desde dezembro daí é a mesma história, não mudou absolutamente nada. Agora, o que pode sim, até o dia 7, é o Flamengo entender que, pô, é um pedido do Tite, a gente realmente quer o jogador e pagar o que o Red Bull Bragantino sempre solicitou e da forma que o Red Bull Bragantino quer receber, né? É uma coisa assim, o Red Bull Bragantino nunca quis vender o jogador, não fez esforço nenhum para vender o jogador em nenhum momento, e mais do que isso, não depende, com todo respeito ao Flamengo, do dinheiro da venda do Léo Ortiz para se sobreviver, né? Nessa temporada ou na próxima, muito longe disso, né? Então aí que houve realmente, né, o desentendimento. O Flamengo, na hora que eu trouxe aqui, né, que estava tudo acertado, porque na hora que o Flamengo sinalizou que, ok, vamos pagar o que eles querem, só que vamos pagar da nossa maneira, o Red Bull também disse não. E agora o que está acontecendo é que o Red Bull Bragantino não quer mais saber. Ou paga os valores que o Flamengo sabe quais são, e a forma de pagamento que o Flamengo também sabe, ou esquece. Pessoal, amanhã vai ter reunião em Bragança, depois amanhã, depois na semana que vem. Nada. Não tem mais reunião. Não tem mais reunião.
Reunião para quê? O Flamengo agora tem que pagar para comprar o jogador, se assim ele quiser. Agora, que o empresário, né, continua tentando, né, fazer com que o jogador seja negociado, é interesse dele também. Né? O empresário quer a movimentação, é dinheiro para ele, que o Léo Ortiz sabe e declarou que gostaria de jogar no Flamengo, ok. Mas chegar dia 7 aí, o Flamengo não pagar, ele tem contrato até 2026 com o Red Bull Bragantino. Não sei se vão renovar o contrato dele, se ele vai ser valorizado ou não. Essa é uma outra parte. Mas hoje, ele como jogador do Bragantino, não muda em nada. Então, desde aquela história, né, que para mim o negócio estava fechado, é porque o Flamengo tinha que acertar as condições de pagamento, mas os valores estariam acordados. Quando o Flamengo fica com essa história também de não conseguir cumprir o que o Red Bull Bragantino quer, no termo de pagamento, de recebimento também, daí não adianta, não é que, porque passou o carnaval, porque você falou A, B e tal, porque cada dia que a gente chegar aqui a gente vai falar e daí vai continuar com a mesma história, a mesma história. E essa história vem desde o ano passado, daí é uma história só. O Red Bull Bragantino nunca diminuiu valores, nunca abriu negociações para flexibilizar valores, sempre foi muito pontual ao time do Flamengo o que ele queria pelo jogador para vender o jogador ao futebol brasileiro e principalmente ao time do Flamengo. Então, tudo isso que, né, ficou, é claro, o torcedor é paixão, cada hora o torcedor, mas você fala uma coisa, fala outra, não. Não, o que a gente fala é do dia a dia e o que acontece no mundo do futebol é assim. A gente sabe como que é. Cada dia pode surgir um negócio diferente. Agora, quando sai a informação de que para o Bragantino o negócio estaria finalizado, o que significa dizer? Que o Bragantino não quer mais falar sobre o assunto Léo Ortiz. Que para o Red Bull Bragantino já está muito claro. Ou o Flamengo paga os valores exigidos e da forma que o Bragantino quer receber, não adianta vir com um parcelamento em 2, 3, 4 anos para pagar, e é isso que esbarrou também em propostas anteriores, e daí convenhamos, reunião para quê? Reunião em Bragança. Peraí, os dirigentes estão na Colômbia, quem manda, né? Tá na Colômbia, tem Red Bull Bragantino e Águilas Douradas nessa terça-feira. Amanhã eles passam um dia viajando, então não tem reunião nessa quarta-feira, e dificilmente, anotem aí, e dificilmente vamos ter qualquer outro tipo de reunião. O que se sabe é que agora o empresário do Léo Pitombeira vai tentar, junto com o Flamengo mais uma vez, ver se é possível chegar nos valores que o Red Bull Bragantino solicitou para ter o jogador. Ou se não, esquece. Marcos Braz, Spindel, a turma aí que se entenda que o Tite foi um pedido do treinador, né? Era um jogador que o Tite entendia ser importante para o elenco. Muita gente, mas é muito caro para chegar a ser reserva do Flamengo. Esquece. O Léo chegando no Flamengo não seria reserva nunca. Respeito muito Fabrício Bruno, o próprio Léo Pereira está jogando muita bola, mas iam ter que buscar lugar aí, porque o Léo Ortiz chegaria para ser campeão, para ser titular e campeão, né? E campeão no Flamengo, né? Que vai buscar por títulos nessa temporada, não tenha dúvida disso. Então, volto a colocar para vocês. Quando hoje a notícia é o Red Bull Bragantino coloca ponto final na negociação. Significa o quê? Que ele não quer mais saber do assunto Léo Ortiz. O Flamengo sabe o que ele quer e não precisa ficar vindo com entrevista ou saindo na imprensa que o Flamengo está esperando diminuir valor, isso, aquilo, que a gente só vai continuar nessa enrolação e vai continuar no mais do mesmo. Então, não tem reunião, tem sim o Flamengo, que sabe quanto o Red Bull Bragantino quer e da forma que o Red Bull Bragantino quer receber. Flamengo aceitar? Topar? Achar que vale? Mas não vale, porque tá muito caro agora, porque a gente já comprou Vinha, comprou De La Cruz, por causa disso, tá assado. É o direito do Flamengo também. Agora o torcedor tem que entender, né, o porquê as coisas mudaram e que desde dezembro, quantas vezes nós falamos sobre essa negociação? E cada hora era uma coisa nova que surgia e a gente tem que ir atualizando também. Né? Na hora que a gente recebe uma nova informação dentro daquilo que a gente tinha apurado, a gente tem que trazer. Né? E cada um entenda da forma que quiser. Né? Se achar que não era assim, você falou assado, faz parte. Isso daí cada um entenda da forma que quiser. Mas então é isso, pessoal. Vamos aguardar, né? Eu fico naquela aqui, o Flamengo, pelo Léo Ortiz e pelo seu empresário, né? Tem até o dia 7 para cumprir as exigências, vamos dizer assim, do Red Bull Bragantino nessa negociação. Caso contrário, jogador que já joga Libertadores, mas que também não atrapalha, se ele for ao Flamengo, jogar Libertadores na fase de grupos, né? A Conmebol deixa bem claro no regulamento,
não tem problema algum ele jogar por 2 clubes em fases distintas. Então, como essa é uma fase ainda preliminar, né, ele pode jogar pelo Flamengo por outro clube. Ele não poderia, se já fosse fase de grupos, daí ele só poderia, se fosse o Flamengo, entrar a partir, por exemplo, de uma das oitavas de final. Mas não é o caso. Então, dá para esperar um pouco mais, é que a cada hora vem uma notícia. Ontem a entrevista do Marcos Braz, e daí a gente também aqui apurando. Daí o time foi para a Colômbia, acompanhei a viagem, né, dos caras saindo de Bragança, indo para São Paulo, e de São Paulo indo para a Colômbia, porque o time nem voltou para Bragança do jogo do Morumbi no último sábado. Então, para você ver, né, e a diretoria também viajou. O pessoal foi, né, o CEO está lá em Medellín com o time. Então, não tem absolutamente nada daí fora de tudo aquilo que a gente tem acompanhado. Tá bom? Se gostou, dê like aí no vídeo, tá? Se inscreva no nosso canal, compartilhe, a gente vai tentar continuar, né, levando até vocês aí as informações e também ative o sininho para receber as nossas notificações. Tá bom? Um abração aí a todos.